Queridos irmãos, agora vamos dar sequência no vídeo 743. E sequência, no tema Código Penal da Vida Futura. Então, aqui, não obstante, o guia ou protetor age na maioria das vezes de maneira oculta, né? Eles não se faz assim presente visivelmente, porque caso contrário, que mérito haveríamos de ter? Por isso que o médium verdadeiramente instruído, aquele que tem conhecimento do espiritismo. Quando eu falo dessa forma, às vezes muitas pessoas podem pensar o contrário, mas é direito de todo mundo. Porque nós temos que entender uma coisa, gente. A desinformação é a pior chaga que existe no seio da humanidade. A desinformação das leis de Deus é que sustenta no ser o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, a avareza, a falta de humildade e a não aceitação. A falta de conhecimento. A desinformação. E a desinformação, eu tenho que dizer, deve ser praticamente, principalmente na classe espírita, deve-se aos espíritas, que se diz mais conhecimento ter, mas que não dão o exemplo a ser seguido. Você entendeu? Então, a desinformação, a responsabilidade dessa desinformação são dos espíritas que se dizem espírita. Quantos milhões de médiuns? Quantos milhões de pessoas vivem no guiísmo por falta de informação, por falta de conhecimento das leis divinas? Então eu costumo dizer, centros espíritas sério e centros espíritas não sérios. Um dia eu ainda vou ter a oportunidade de descrever melhor, porque eu já descrevi isso. Nós, né, vó? Meu Jesus. Um dia nós já descrevemos o que significa centros espíritas sério e aqueles não sérios. E é justamente por existir muito mais casas espíritas que não são sérias que prevalece, que predomina as desinformações. Quantas pessoas vivem no guiísmo? Age no guiísmo. Tudo recorrem aos guias, aos mentores. Mas é óbvio
que todo aquele que recorre aos guias, ele não é espírita, ou melhor, ele não segue o espiritismo. Por quê que ele não segue o espiritismo? Muitas pessoas chegam em mim e me perguntam assim: Luiz, você poderia me dizer quem de fato é o meu guia? Eu falo assim, mas seu guia é conhecido de todo mundo, aí. Que isso? Que? Não, seu guia é conhecido de todo mundo. Mas como conhecido de todo mundo se eu mesmo não o conheço? Você não o conhece, com todo respeito, você é ignorante aí. Com todo respeito, você é ignorante. Porque até os católicos conhecem esse guia. Todo mundo conhece esse guia. Mas quem? É Bezerra de Menezes. Tem esse negócio, sabe? As pessoas, os pseudos espíritas, se você diz assim a eles assim, ou se um espírito se manifesta e diz assim para outra pessoa, fala assim, o seu guia, né? É o Joaquim. Ele não aceita. Não, meu guia não é o Joaquim, não, é. De jeito nenhum. Ele não aceita. Por que ele não aceita? Porque ele quer um nome de destaque. O guia dele é Adolfo Bezerra de Menezes. Mas a pessoa fica orgulhosa. E quando as pessoas ainda o elogiam, mas Bezerra de Menezes hoje, ó, aí que ele fica inchado. Isso é vaidade. Isso é pobreza de espírito. Porque só existe um guia. E mais nenhum guia que esteve aqui na Terra há 2.000 anos atrás, que chama-se Nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo menos foi esse o nome que foi dado a ele. Que hoje ele já não possui esse nome mais, mas tudo bem, para não complicar, deixa desse jeito aí. O único guia que nós possuímos chama-se Nosso Senhor Jesus Cristo. Guia e modelo, o qual todos nós devemos segui-lo. O único chama-se Nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, nós temos lá os nossos anjos da guarda, os guias protetores, espíritos familiares, anjos guardiões, entendeu? Mas as pessoas, por falta de conhecimento, elas não sabem nem o que perguntar. Elas vão perguntando de qualquer jeito, porque não foram instruídas. Então, existe o guiísmo. Tinha. Essa historinha é mais ou menos assim. Tinha um médium que tudo que ele fazia, ele consultava o guia. Até para dirigir. Ele consultava o guia dele, se ele podia atravessar aquela rua sem perigo algum. Então, o guia dele sentado ali ao lado dele, né? No lado passageiro. Olha só para você que guia primitivo é esse. Mas falando do guia mesmo, esse é primitivo. Porque você viu o que eu disse.
O único guia e modelo é Jesus. Mas tudo bem. Então ele tinha um guia, ele disse que tinha um guia. E para atravessar uma rua lá embaixo de carro, ele perguntava para o guia: eu posso ir? O guia falava: vai que dá. E ele passava. Na outra: posso ir, guia? Vai que dá. E teve uma hora lá que o guia cochilou. Porque o guia também tem o direito de cochilar de vez em quando, né, coitadinho? O guia deu uma cochiladinha assim, e aí ele perguntou para o guia: posso ir? Quer dizer, posso atravessar a rodovia? Né? E o guia cochilou e deixou para responder em cima da hora. E não era para atravessar, porque um carro estava vindo. E sei que esse carro bateu no meio desse automóvel, o motorista caiu para um lado, o guia caiu para o outro lado, quase que o guia morre. E o guia, no último instante, o guia falou: ih! Quase que mata o guia também ali. Então, olha só para você ver. Na maioria das vezes, né? Protetor age na maioria das vezes de maneira oculta, sem exercer nenhuma pressão. Então eles não pressionam as pessoas. O espírito deve melhorar-se pela força de sua própria vontade e não por força de um. O espírito deve melhorar-se pela força de sua própria vontade e não por força de qualquer constrangimento. E quantos passam por esse constrangimento, né? Em outras seitas religiosas. Deve agir bem ou mal em virtude de seu livre arbítrio, sem ser fatalmente empurrado num sentido ou no outro. Então você entendeu, né? Deve agir bem ou mal em virtude de seu livre arbítrio, sem ser fatalmente empurrado num sentido ou no outro. É a pressão que vive os seres em processo de evolução quando são conduzidos por aqueles inescrupulosos, aqueles hipócritas em todos os sentidos. E nós temos que analisar outra questão aqui também. Em virtude de seu livre arbítrio, nós temos que entender que existe uma classe de espírito que são detentores de livre arbítrio, que são muito mais evoluídos do que a classe atual na Terra no ano de 2021, o qual a Terra é um mundo de provas e expiações. No mundo de provas e expiações, são raros os espíritos detentor do livre arbítrio. 99% dos seres reencarnados aqui no planeta Terra, na era do mundo, no período do mundo de provas e expiações,
são detentores do livre-arbítrio relativo. Por que relativo? Porque 40% ele vive sobre influência dos espíritos das trevas. 40% ele vive sobre influência dos espíritos do bem. E 20% ele vive sobre influência dele mesmo, porque o próprio eu pode auto-influenciar. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque Allan Kardec faz essa pergunta aos bons espíritos, só que as pessoas não separam o joio do trigo. Mais ou menos assim. Exerce os espíritos alguma influência sobre nossas vidas? Não só exerce, como são eles que vos dirigem. O que os bons espíritos com isso quis dizer? Que se você age no caminho do bem, os bons espíritos te influenciam. Porque nós, no nível que nos encontramos, ainda não temos condições de conduzirmos a nossa evolução por conta própria. Nós ainda não temos condições de nadar no oceano sem um colete salva-vida. Vamos simplificar assim. E esse colete salva-vida é a ajuda dos bons espíritos. Tanto nós somos influenciados pelos bons espíritos quando nós optamos pelo bem, quando nós somos influenciados pelas trevas, pelos espíritos das trevas, quando nós optamos pelas coisas negativas. Então, a partir do momento que nós somos influenciados pelos espíritos do bem ou pelos espíritos das trevas, é o livre-arbítrio relativo. Quer dizer, nós somos responsáveis, mas pelas atitudes que tomamos, nós somos responsáveis. Por isso, mediante a atitude que nós tomamos, nós podemos tanto elevarmos, porque optamos pelo bem, quanto podemos mergulharmos no pântano. É o livre-arbítrio relativo. Agora, existem espíritos que não necessitam mais do livre-arbítrio relativo. Do relativo. Ele não necessita mais. Porque ele tem controle sobre si. Como existem espíritos que não necessitam nem do livre-arbítrio, porque ele está além do livre-arbítrio. Ele está tão ciente que ele não necessita de livre-arbítrio. Ele age de acordo com a consciência divina. E aquele que age de acordo com a consciência divina, ele não necessita desses termos. Ele não precisa, ele não necessita viver subjugado a essa mitologia. Você acha que nosso Senhor Jesus Cristo, ele é detentor de livre-arbítrio? Você acha que nosso Senhor Jesus Cristo, ele é detentor de livre-arbítrio relativo? Gente, nós temos que raciocinar. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele age de acordo com a consciência do Pai. O Pai é que o conduz,
que o dirige. Mas nós temos que entender que ele age de acordo no sentido de que ele conhece os mandamentos das leis que o Pai rege. Mas ele não fica, como se diz aqui na terra, com guiísmo. Ô Pai, tudo que vai fazer, ô Pai, vai chover hoje, Pai. Não é assim não, gente. Isso é para o espírito primitivo, igual nós que está aqui na terra, aqui, que fica nesse guiísmo. Entendeu? Por isso que existe centros espíritas sério e centros espíritas não sério. Espiritismo é uma coisa, eu já disse aqui várias vezes. Espírita é outra coisa. Não vamos confundir espiritismo com espírita. 97% dos espíritas hoje não são adeptos do espiritismo, como 99%, ou melhor, como 100% dos adeptos do catolicismo não são seguidores do cristianismo. Não, 100% dos católicos não são seguidores do cristianismo, porque o cristianismo que durante esses 2000 anos prevaleceu, o Deus e o Cristo do cristianismo foi banido por aqueles que sempre disseram que foram e que eram responsáveis pelas leis divinas, mas devido à luxúria, devido à promiscuidade, à roubalheira, expulsaram Deus, expulsaram o Cristo do cristianismo, expulsaram Deus, expulsaram Jesus do cristianismo. Então, 97% dos espíritas vivem nas mesmas condições em matéria de cegueira, como 100% dos católicos se encontram na cegueira total, achando que Deus e Jesus continuam no poder do cristianismo, mas o que eles não sabem é que o próprio cristianismo enxotou Deus e Jesus do cristianismo. Então, 97% dos espíritas desconhecem o que é o espiritismo. 97% dos espíritas desconhecem o que é espiritismo. 97% dos espíritas conhecem misticismo, charlatanismo. Recorre ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Que lá leia todo o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, que lá você vai encontrar o que eu estou dizendo. Capítulo 21. A falsos profetas e a falsos cristos da erraticidade. Procure no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, que você vai encontrar o que eu estou dizendo. Isso não é invenção, não. É embasado à luz da doutrina dos espíritos. Por falta de conhecimento dos desígnios das leis de Deus contida nas obras codificadas por Allan Kardec, é que 97% dos espíritas
vive na cegueira como 100% dos católicos permanecem na cegueira do catolicismo, achando que Deus, Jesus lá dentro se encontra. Mas por não estudarem, esses 97% se enquadra no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Anotou aí, né? Capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Leia o capítulo todo, que você vai enxergar ali 100% dos espíritas ali. Ou melhor, 97% você vai enxergar ali. Porque é lamentável como aqueles que se dizem espíritas, seguidores do espiritismo, têm feito espiritismo por conta própria, têm brincado com esta ciência, com esta filosofia e com esta religião que é de ordem divina. Agora, quem tem coragem de dizer o que eu estou dizendo? Ninguém, né? Mas eu digo. E confesso a você que eu não tenho medo de ninguém. Porque eu estou com a minha consciência tranquila e o conhecimento armazenado no meu eu para conversar com quem quiser. Não é brigar, discutir, não. É conversar. Vamos para o próximo vídeo.